Ei, pessoal, boa noite. Tudo bem? Hoje à tarde nós fizemos uma live sobre inteligência artificial, IA, mas a internet acabou deixando-me na mão, não consegui salvar na galeria para que vocês tivessem acesso posteriormente. Então, sendo assim, eu preferi gravar e deixar para vocês aquilo que nós contextualizamos na tarde de hoje. Pois bem, quais são os desafios da inteligência artificial? Como Matrix, seremos consumidos pelas máquinas, viremos então ser atacados por robôs, como nos filmes de ficção científica. O que vai acontecer? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse contexto. Inteligência artificial, enquanto atualidade, é uma realidade, eu costumo dizer assim, nós entramos nesse mundo sem pedir para entrar. Sem pedir licença, a era tecnológica tomou conta de tudo. Onde nós vamos hoje, você vai ao banco, no caixa eletrônico, saca um dinheiro, faz uma transação bancária, ver um filme. Hoje, tudo na era do streaming, nós estamos assim, diante de um contexto tecnológico, transmissão online, tomou conta da realidade humana. E quais são os desafios disso tudo? Eu quero te ajudar a entender esse contexto. Será realmente perigoso? Será que o robô vem como um herói? Ou então ele assume agora o papel de protagonista da história e o ser humano entra em desvantagem nesse contexto? Para tentar entender um pouquinho mais, é interessante nós, assim, entendermos as fases da inteligência artificial. Eu disse antes na live que nós temos assim 3 etapas que eu costumo dizer assim que estamos praticamente vivenciando. A etapa passiva foi desde enquanto ciência, pensava-se na projeção. Desde a Segunda Guerra Mundial, se nós víssemos, gente, a tecnologia, ela já era vista como válvula de escape para a era vindoura, que é a que estamos vivendo hoje. Então, sendo assim, não é nada do que não esperávamos. A era passiva é quando nós estávamos assim, premeditando o que iríamos viver. Então, os robôs, ou seja, a máquina, ela tentando assemelhar-se à inteligência humana, ela era reativada por aquilo que nós, seres humanos, fazemos. Se você analisar direitinho, tudo que nós fazemos hoje, nós reativamos, nós impulsionamos a inteligência artificial. Basta lembrar, por exemplo, você quer votar em uma enquete online. Para você votar, você tem que decodificar alguns códigos. Que códigos são esses? Por exemplo, sinais de trânsito. Selecione os semáforos. Selecione as faixas de pedestres. Selecione os veículos. Selecione as pontes. Selecione as fachadas. O que você acha que nós estamos fazendo quando assim ativamos? Nós estamos impulsionando, nós estamos trabalhando para a Microsoft, nós estamos criando essa inteligência artificial. Eu brinco com meus alunos assim, que nós somos funcionários que nada recebemos. Trabalhamos 24 horas, porque nós decodificamos tudo. Nós estamos criando essa inteligência humana. E o segundo momento é quando ele já eu diria que é pré-execução da memória artificial. O que é inteligência? Já parou para pensar o que é inteligência? É aquilo que nos difere enquanto seres humanos. Inteligência é a nossa capacidade de escolher entre algo e outro, entre uma coisa e outra. A criança, desde quando ela já se entende por gente, ela já começa a escolher. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mamadeira, eu quero brincar, eu quero minha bola. Pede para escolher um brinquedo, entre esse brinquedo e este, o que ele prefere. Ele já tem escolha, capacidade de escolher. E essa capacidade de escolha, ela é nítida de quem? De nós, seres humanos. O que é artificial? Artificial é aquilo que não é natural. Então, juntando as informações, as máquinas estão assim, criando a inteligência artificial que há de assemelhar-se com essa condição de escolha, essa capacidade de escolha do ser humano. E vamos um pouquinho além. Que terceira fase seria essa? É quando nós seríamos destruídos pela máquina. É quando o robô vai definitivamente assumir a posição do ser humano. Não. Nós chegamos agora na teoria da mente. Essa quarta capacidade é uma que em breve nós vamos viver.
É quando o veículo será capaz de sair de um ponto até determinado ponto sozinho. Para que então motorista em veículos como Uber, por exemplo? Para que motorista? Muitos cargos serão ocupados pela máquina, sim. Os veículos já terão condições, eles já serão projetados pela inteligência artificial que nós estamos construindo, eles serão capazes de saírem por aí, fazer uma condução sozinhos, voltarem sozinhos. Basta uma projeção do ser humano, eles irão desenvolver. Um caminhão, por exemplo, sairá vou de São Paulo até o Rio de Janeiro e volte. Ele será capaz de fazer esse processo sozinho, porque nós já temos a programação pré-ativa nos veículos de hoje. Quando você aciona o GPS, por exemplo, ele já faz esse processo. Já é inteligência artificial. Este é o terceiro ponto. E o quarto ponto o que eu quero diferenciar? No terceiro ponto, ele já será capaz de fazer essa execução e ele será capaz de identificar o sentimento do ser humano. Entenda bem, ele não vai sentir o que o ser humano sente, longe disso, mas ele irá entender o que o ser humano sente. Por exemplo, um robô será capaz de identificar e decodificar quando você estiver triste, quando não estiveres bem. Como se, por exemplo, tentar uma situação exemplificada. Você tem dentro de casa um robô enquanto secretária, né, eletrônica mesmo, vai ser sua secretária eletrônica. E ela já vai entender o que você gosta de comer, o que você não gosta de comer, o que você prefere para o jantar, quais as suas refeições, os pratos principais que você opta. Então, ele já será capaz de fazer essa identificação. Mas ainda não terá aquilo que nós, seres humanos, temos, que é o sentimento, que é o amor, que é a tristeza, que é a depressão, infelizmente, que é a alegria. Esses sentimentos eles ainda não terão. Mas nós teremos ainda, então, professora, a capacidade de avançar depois desse terceiro estágio? Sim. Nós iremos para o estágio em que ele terá, assim, a fase master, desculpe, é a crosta desenvolvida da inteligência artificial. É o período master em que a máquina terá consciência. Ela já conseguirá entender, então, um robô, por exemplo, já começará a se perguntar: por que eu vou ao mundo? Por que eu estou aqui? Por que eu fui desenvolvido? Ele já vai responder esses tópicos. É o auge em que ele conseguirá, pela manhã, por exemplo, entender por que ele vai fazer determinada função naquele dia. Por que ele tem que fazer isso? Você não se pergunta? Quando você vai trabalhar de manhã, na segunda-feira, cheio, lotado de preguiça, por que eu tenho que trabalhar hoje? Para que isso? Ele terá essa capacidade de desenvolvimento. E juntando tudo isso, gente, o que eu quero dizer para vocês? Quais são, então, os riscos da inteligência artificial? Evolução? É lógico. Propor aqui uma intervenção de que vem, vamos banir a inteligência artificial. Gente, vamos falar. Eu sempre digo para vocês que, na redação, as propostas de intervenções, elas têm que ter concretude. Elas têm que ser pragmáticas. Elas têm que ser possíveis de solução. Então, isso hoje é impossível. A tecnologia tomou conta da humanidade. Steve Jobs disse, e ele tinha razão quando dizia de que a tecnologia iria mover o mundo. E hoje ela é movida pela tecnologia. Então, que propostas de intervenções são viáveis? Eu presinto aqui, se fosse eu desenvolvendo a redação. É indubitável o crescimento tecnológico. Mas, então, quais são os principais desafios? Os desafios são sobreviver à era tecnológica, principalmente no que concerne aos empregos, ao mercado de trabalho. E para sobreviver esse momento, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer e acompanhar essa evolução. Não dá para ficar parado e questionando somente. É como uma matriz, né? Matrix. Lembra, na ficção, havia possibilidade de escolha. Ou eu entro nesse mundo tecnológico, ou eu não sobrevivo. Então, se eu tenho que entrar, que eu entre com os meus princípios, com a minha humanidade que vem de Deus, somos agraciados por Ele. Mas se existe evolução, eu tenho que acompanhar. Porque o mundo vai em disparada, ele não corre. Ele anda em disparada. E nós temos que acompanhar essa evolução.
Eu espero ter ajudado. Pensem para tudo. E pessoal, eu espero sinceramente ter ajudado com relação ao contexto de inteligência artificial. Proponha a sua tese, comece a introdução contextualizando isso. Depois da contextualização, que é uma área de conhecimento que você há de dispor no primeiro e no segundo período do seu parágrafo, apresente a sua tese, dê um fecho na introdução. 2 parágrafos bem elaborados de desenvolvimento, com tópico frasal, um período de exemplificação, um período de explicação, de justificativa e um período de fecho, 2 parágrafos cumprindo esse esquema. Vá para a proposta de intervenção, coloque articulador conclusivo para dar início ao parágrafo, retome sua tese, 2 propostas de intervenções bem detalhadas, lembre que ela vale 200 pontos. O que fazer? Quem pode fazer? Com quem ele há de fazer? Para quem ele há de fazer? E qual é o objetivo disso? Vá com propostas bem elaboradas. E por fim, retome aquela inspiração que você utilizou no início do texto, para que assim você tenha condições de ter sucesso. Eu espero ter contribuído, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar no direct, estou à disposição de vocês. Um beijo no coração, fique com Deus e eu quero 1000. Sucesso, cara. Beijo!